muito boa noite, meus amigos que nos acompanham no canal nosso, do Centro Espírita Nosso Lar em Pinhais. Com muito amor, com muito gratidão que hoje nós vimos aqui para levar um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos, os esclarecimentos de Kardec, a todos os lares de vocês. Meu nome é Alcibílio, mais conhecido como Billy. Sou trabalhador da casa já há algum tempo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para dar início, eu vou ler um pequeno texto do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, para a gente começar nossas reflexões na noite de hoje. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos imensamente por todas as dádivas que recebemos em nossas vidas, pela luz consoladora da doutrina espírita, que vem acalmar nosso coração nos momentos de dificuldade, esclarecer-nos sobre nossas provas, sobre todos os temas da vida, as quais temos muitas dúvidas, muitas vezes não conseguimos compreender, mas com o auxílio dos bons espíritos, seus emissários, hoje temos essa oportunidade do esclarecimento para que possamos continuar com nossa caminhada evolutiva em busca do Teu reino, do Teu amor, da Tua luz. E possamos nesses breves instantes nos religarmos a Ti e ao Pai, para que a nossa caminhada seja mais branda, mais tranquila, com a certeza e a esperança de um futuro melhor. Mestre Jesus nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho muito rico. Ele traz muitos ensinamentos para nós e, ao mesmo tempo, ele é um capítulo que exige um pouco de reflexão, um estudo mais apurado. A gente não pode simplesmente ler essas passagens do Evangelho e interpretá-las ao pé da letra, porque senão entra um contrassenso em todo o ensinamento do Cristo. E nós temos a certeza de que o Cristo, os seus ensinamentos não têm erro, não existe dúvidas, não pode ter nenhuma dúvida de que o que ele nos trouxe é o caminho para que a gente chegue até o Pai. E esse caminho não tem erro, né? A gente não pode ter dúvidas, não pode acreditar que ele tenha falado uma coisa, ensinado uma coisa e depois ter desdito isso, né? A gente sabe que os ensinamentos dele convergem todos para o mesmo ponto. Então, muitas vezes, isso que a gente vai ler aqui parece que não, que é ao contrário. Mas
é importante a gente perceber e tentar entender o que ele estava querendo dizer, né? Então, para a gente começar esse capítulo, que é o 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado por Kardec como Estranha Moral, a gente vai começar com os 2 primeiros textos do Evangelho, que vem no item 1 ali, odiar aos pais. Já começa com um texto, com um título meio, né, que você já fica meio dúvida, mas não é para honrar pai e mãe? Agora está dizendo que é para odiar os pais? Então vamos tentar entender o que o Cristo está nos passando aqui, né? Então está em Lucas capítulo 14, 25 a 27 e 33 os versículos. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O segundo texto é de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Ele tem uma leitura, né, uma tradução um pouco diferenciada, que já começa a esclarecer um pouco o que o Cristo está nos dizendo. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Bom, vamos tentar entender um pouco o que o Cristo está nos trazendo aqui, que são versículos ricos em ensinamentos, né? O primeiro, Jesus já nos mostra uma forma de como nós temos que agir para nos tornarmos discípulos dele. Porque até então nós estamos aqui, né, nas suas pegadas, né, meio que indo pelo modismo muitas vezes, meio que indo, né, todo mundo está indo para lá, então vamos para lá ver o que está acontecendo. O que está todo mundo, nessa multidão, caminhando para esse lado? E a gente às vezes vai por curiosidade. E ele fala, está vindo um monte de gente atrás dele, mas por que está vindo? Quer o quê? É só por curiosidade? Então ele para e volta e diz que para essa multidão, aqueles que realmente querem se tornar seu discípulo, né, que é o primeiro passo, precisa compreender a vida espiritual. É preciso amar mais a ele do que a seus filhos, a seus pais, a seus entes queridos. Então ele já começa a mostrar que é preciso ter um discernimento. Que você realmente quer me seguir? Isso ele falou para várias pessoas que se encontraram com ele. Você realmente quer me seguir? Né? Então ele já começa a nos mostrar o caminho. E nesse ponto, o Evangelho, para a gente compreender muitas passagens que o Cristo nos falou, primeiro a gente tem que analisar sempre que o Evangelho não pode ser interpretado ao pé da letra. É preciso a gente, muitas vezes, compreender fatos históricos, compreender a linguagem, os costumes e o comportamento das pessoas que viviam naquela época, né? E a própria evolução espiritual nossa, dos espíritos, ao longo desse processo em que a gente vive na Terra, né? Então, muitas vezes uma palavra que é colocada numa tradução do Evangelho, por algum motivo, muitas vezes pode ter acontecido um erro de tradução, o uso de uma palavra um pouco diferente de uma língua para outra, e o sentido principal, que foi o que o Cristo falou, se perdeu, né? E é muito interessante isso, que Kardec, nesse capítulo, ele explica muito bem isso, né? Ele traz para nós uma luz sobre essas passagens, nos orientando
como proceder para poder ter compreensão sobre esses ensinos. Então ele coloca um comparativo sobre esse termo odiar, que na língua hebraica queria dizer outra coisa. Então ele consegue nos passar um roteirinho ali para a gente começar a tentar compreender as palavras, o sentido que o Cristo colocou, o que ele trouxe, como era o comportamento da época, como as pessoas viviam aquela época, o que era importante, porque ele estava ensinando para nós com a nossa condição espiritual e de inteligência daquela época, mas já projetando para um futuro, né? Então Kardec nos fala que a língua hebraica, por exemplo, tem muita diferença da língua portuguesa, que tem várias palavras diferentes, né? A língua portuguesa tem muitas palavras para vários significados. E às vezes a língua hebraica era o contrário, tinha muito poucas palavras, e essas palavras muitas vezes, conforme o sentido, elas queriam dizer alguma coisa totalmente diferente, né? Assim, também ele explica a questão da Gênesis, né? Na questão dos dias, né? Da criação, que representavam períodos de tempo, mas também dias e noites, né? E então ele também mostra a sua grandiosidade quando ele, apesar, né, o próprio Haroldo explica muito bem isso, apesar dele ser um mestre, ensinar alemão, ter escrito uma gramática francesa, ele teve a humildade de recorrer a um especialista da língua hebraica, um especialista em latim, especialista em grego, para poder compreender a palavra, o que estava escrito ali. Então, e ele também coloca nesse capítulo do Evangelho uma nota do próprio senhor Pesani, que era seu amigo, explicando essa palavra odiar, né? Então isso é importante também para trazer para nós um roteiro, uma informação, uma forma, um método para que a gente, quando a gente faça o estudo do Evangelho, não ficar preso à palavra e ter a humildade, muitas vezes, de recorrer a um amigo. Olha, eu não entendi isso, mas tem um amigo meu que tem uma compreensão melhor. Vamos trocar uma ideia a respeito disso? Né? A recorrer a outros livros para poder compreender as palavras, não ficar preso somente ao Evangelho, né? A gente precisa voltar na história, mas como é que era a vida daquele povo, o que eles compreendiam, como eram as famílias naquela época? Dava-se valor à família ou não? O que era mais importante para os hebreus naquela época, né? E a gente vê que houve uma evolução, quando a gente começa a fazer essas análises, a gente vê que houve uma evolução nossa, enquanto espíritos, né? Porque a gente vê que antes essa valorização da família não era tão grande quanto é hoje. Então houve uma evolução. E isso nós temos que também, a gente fala que o mundo está uma loucura, que está tudo ruim, mas não é verdade. A gente não consegue perceber muitas vezes essa evolução que houve, né? Nesse caso, que ele fala sobre a questão do odiar, né? É importante a gente tentar compreender que o termo odiar que ele usado aqui é só na questão do amar menos. É diferente do termo moderno. Hoje a gente compreende, eu odeio meu pai. Você realmente está dizendo que, né, você não gosta do seu pai, sua mãe. Né? Muitas vezes, eu odeio aquela pessoa. Então, para nós, a nossa leitura hoje, né, com a língua, com os costumes que nós temos, quer dizer uma coisa. Mas aquela época, na língua hebraica, né, no dialeto que o Cristo usava, queria somente dizer que é amar menos. Ou seja, não é que ele não gosta dos pais ou da mãe, mas ele coloca Deus acima de tudo, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então é isso que o Cristo está ensinando aqui. Não é que é para eu odiar, né, meu pai, minha mãe, meus filhos, né, minha esposa. Não é nada disso. É apenas
Eu preciso amar as coisas do céu, as coisas de Deus, acima de tudo isso. Né? Até porque a gente vai ver no continuar do capítulo, o que o Cristo vai nos mostrar é que para eu chegar a ser o seu discípulo e conseguir esse tão almejado cantinho no reino dele, é preciso fazer algumas escolhas. É preciso eu compreender a minha realidade espiritual e o porquê que eu estou encarnado aqui, neste momento, com os pais que eu tenho, com a esposa que eu tenho, com os meus filhos, enfim. É preciso ter essa compreensão. Na sequência, Kardec coloca mais algumas questões que vão começando a clarear a nossa mente com relação a essa estranha moral, que a gente vai observar que não tem nada de estranha. Ela é estranha no primeiro impacto quando você lê. Mas quando você se aprofunda nesse estudo, você vê que ela não é tão estranha assim. Ela tem bastante significado e é um ensino muito sólido, né? Como todo o ensino do Cristo. Então, o próximo título é Abandonar pai, mães e filhos. Aí a gente começa a pensar de novo, mas peraí, agora tem que abandonar pai, mãe, filho para poder ter um lugar no reino de Deus? É completamente o oposto do que o Cristo está falando, né? Então, mas de novo, por que ele está falando uma coisa e agora está falando outra? E a gente vai pegar agora uns textos para a gente poder compreender um pouquinho melhor. São os textos que estão nesse capítulo 23. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Aí, em outro texto de Lucas agora, capítulo 18, versículo 28 a 30. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Aí, Kardec coloca na sequência mais um texto de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Aí a gente se confunde totalmente a nossa mente de novo, né? É uma confusão isso, se a gente for só tentar olhar aqui o que ele está dizendo ao pé da letra. Como é que eu vou ter que deixar os meus entes queridos, né, para poder receber o reino de Deus? Mas eu não estou aqui para cuidar dos meus filhos, não estou aqui para cuidar dos meus pais, da minha esposa. Não foi por isso que eu vim? Não é uma das minhas obrigações, digamos assim, meus deveres, cuidar dos meus entes queridos? Agora, como é que Jesus está falando que eu tenho que abandonar eles para receber o reino de Deus? Então gera uma confusão. E eu achei melhor pegar uma pessoa mais qualificada para explicar isso. Tá? Então eu fui atrás de um texto que é do Emmanuel. Tá? Vou pegar um espírito um pouquinho mais evoluído do que eu para poder explicar isso. Tá?
Então, Emmanuel, no Consolador, né, no capítulo, desculpa, errei, no Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, renunciar, o tema, né, desse capítulo já diz alguma coisa sobre o que a gente deve fazer quando Cristo falou esse abandonar, né? Então vamos ler aqui o capítulo inteiro para a gente poder compreender, é bem curto. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e dará a vida eterna. Jesus. É uma outra, um pouquinho diferente a tradução do mesmo versículo lá de Mateus. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, isto é a resposta ao que Emmanuel está falando. O Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Então, já começa explicando bem. Olha, não é que você tem que abandonar, você tem que renunciar aos bens do mundo, né? Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. Do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Então ele vai nos explicar como é que eu renuncio meu pai, a minha mãe, meu filho, minha esposa. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. À primeira vista, o arbítrio divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar aos que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. O que Emmanuel nos passa aqui é o seguinte, né? Ele deixa bem claro que no primeiro momento a interpretação que foi dada a isso de abandonar pai, mãe, filhos, era o quê? Era eu pegar, eu vou me dedicar ao Cristo. Eu abandono minha família e vou me enclausurar em algum lugar e viver louvando somente. Somente lá. E esquecer todo o resto. Né? Eu vou me dedicar a isso. Né? Então essa foi a interpretação inicial que foi dada. Mas o que ele coloca para nós é que não é essa a interpretação, não é isso que o Cristo está esperando. Não é que a gente se recolha lá no meio da Serra do Mar, lá viva como um ermitão, só agradecendo a Deus, e deixe a família aqui perecendo. Né? Não é isso que ele quer. Ele quer que a gente trabalhe junto da família, mas se reportando a Deus, porque muitas vezes a gente tem aquele negócio, eu olho para a minha família assim, mas eu queria que a minha esposa fosse diferente, eu queria que o meu filho fosse tal coisa, fosse assim assado,
Mas meus pais não são os pais que eu queria, porque eles não me compreendem, né? Eu estou aqui nessa família, mas ninguém me entende, ninguém me aceita, e eles são tão difíceis, é difícil lidar com minha família. Meu filho não aceita o que eu falo, né? A gente tem muitos conflitos familiares, tá? E a gente às vezes faz uma projeção nos familiares do que a gente queria que eles fossem, né? Queria que fossem de determinado jeito, né? E quando você vê que não é assim, não é o que você quer, eles são do jeito que são. Você tem que tentar aceitar o jeito deles e tentar ajudar, muitas vezes, por mais que eles estejam no erro, né, ou estejam equivocados, é tentar trabalhar junto ali, lutando na família para a elevação dela. Aí sim você está renunciando, porque você está renunciando não você renuncia o que você gostaria que eles fossem, mas está aceitando como eles são para poder caminhar junto, né? Então é até interessante que o Haroldo dá num estudo deles, eles dão um exemplo do casamento, porque muitas vezes a gente casa para o outro nos fazer feliz. Né? É isso que eu quero. Eu quero que minha esposa me faça feliz, eu quero que meu esposo me faça feliz. Mas não é para isso que a gente casa. A gente casa é para quê? Para trabalhar junto com o outro, para aceitar o jeito dele, para conviver. Né? Muitas vezes tem opiniões diferentes? Tem divergência nas opiniões, mas é assim que a gente cresce. Quando a gente consegue chegar a um consenso dentro da família e caminhar e aceitar muitas vezes a dificuldade de um filho e não querer fazer projeção nele, dizer meu filho vai ser engenheiro e acabou. Mas se ele não quer ser engenheiro, e se o talento dele é outro? Eu vou forçar ele a ser engenheiro sendo que ele quer ser um artista? E ele tem talento para ser artista, ele veio para ser um artista. Então, o que eu tenho que fazer? Renunciar ao meu desejo de que ele seja um engenheiro e auxiliar ele a se tornar um artista. Né? Então, é essa renúncia que eu tenho que fazer. A renúncia também que eu tenho que fazer, muitas vezes, é desse homem velho que existe dentro de mim. Porque muitas vezes eu sou o criador de mim mesmo. Eu sou o pai, a mãe de mim mesmo. Então eu crio dentro de mim muitas expectativas, eu crio um ser dentro de mim, com os meus desejos, que muitas vezes são imperfeitos, né? Os meus desejos, que eu quero o prazer da terra. Então eu preciso renunciar a isso, a esse homem velho que existe dentro de mim, para que eu possa renascer e começar a construir um novo ser, né? E ir de encontro ao Cristo. Então, às vezes a gente esquece que é preciso renunciar a alguns desejos nossos e dedicar realmente a compreender essa vida espiritual minha, para que aí sim eu possa ser digno de ser discípulo do Cristo, né? O que ele coloca o que Kardec explica sobre esse texto é que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Né? E essas frases, esses ensinos do Cristo, elas vêm para mostrar assim com uma alegoria muito forte, né? Essa necessidade de transformação que a gente tem, né? E aquela época, as famílias não eram como eram hoje, né? Aquela época tinha muito geralmente o pai, né? O
patriarca da família, é que mandava em tudo. E era o desejo dele que se cumpria muitas vezes. Não estava nem aí para o desejo dos filhos, para o desejo da esposa. É o que ele queria e acabou. A gente ainda vê algumas famílias assim ainda hoje. Mas não é mais o que domina, né? A gente vê que houve uma evolução. Mas ele traz para nós essa necessidade que eu não posso, como um patriarca muitas vezes da família, determinar o que os outros que vivem comigo têm que fazer. É preciso renunciar a isso. Por quê? Para que eles que estão comigo possam caminhar e se elevar junto, né? Aí, mais à frente, tem mais um ponto que é um tanto quanto complicado de compreender. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mais uma vez, mas, meu Deus, o Cristo veio para nos ensinar o amor, que é para a gente nos unir. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar-vos uns aos outros. Daí, de repente, ele vem e fala que veio trazer a divisão. Agora já não entendo mais nada de novo. Então, em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, Jesus diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar o fogo à terra, e é o que desejo, senão que lhe se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas um contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Esse texto já é de Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 53. Mais uma vez, a gente vai com uma moral estranha aqui, não é? Um ensinamento esquisito. Mas ele é a personificação do amor. Veio trazer a luz. E de repente ele diz que vem trazer a espada também? Será que a gente consegue ver o Cristo como um líder sanguinário, com a espada na mão? Não faz o menor sentido, né? Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? Então, vamos de novo para o espírito mais evoluído explicar. Consolador, livro Consolador, do Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta 305. A afirmativa do mestre: por que eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, o filho contra sua mãe, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra? Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Então, como que a gente vai compreender essa afirmação do mestre? Daí Emmanuel nos responde: ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Então, o Cristo veio nos dizer, e que Kardec explica aqui nas próximas páginas desse capítulo, é que o Cristo veio fazer é colocar uma nova moral, trazer um novo ensinamento, uma nova releitura sobre todas as leis de Deus. E essa verdade, né, ela ia entrar em choque com a humanidade.
né? A gente vê muitas vezes que tudo que é novo, muitas vezes, sempre recebe um primeiro impacto contrário, né? Mesmo no meio científico, muitas vezes a gente vê que se colocam opiniões ou estudos e muitas vezes eles são levados a choque para ver realmente se aquilo é uma verdade, se aquilo tem consistência, né? Então, uma pessoa vai lá e propõe uma tese, uma hipótese, e aquilo ali é checado exaustivamente por outros que muitas vezes acham que não é daquele jeito. Então, se aquilo for realmente uma verdade, ele vai prevalecer, não sem antes ter um pequeno embate, né? Então, como o Cristo estava trazendo uma ideia muito renovadora, muito diferente de como se era pensado na época, aquilo ia entrar em choque. E o que mais aconteceu? O que a gente, pegando das histórias, vendo a leitura, né, dos fatos históricos, o que aconteceu a partir do momento que ele trouxe esse ensino? Foi o choque, foi o combate às suas ideias, né? Os fariseus se sentiram ameaçados. O que eles fizeram? Vamos matar o homem e vai morrer essa ideia louca. Senão ele vai tirar o nosso poder. Nós vamos ter problema. Só que a ideia continuou viva. Mataram o homem, mas a ideia permaneceu viva. Porque era uma verdade, né? Não sem antes ter muita briga, muita confusão, né? O que acontecia? A gente lendo muitas das histórias que nós temos na literatura espírita, a própria história do Emmanuel, né? Em que a esposa dele acreditou no Cristo no primeiro momento, ele não. É um choque, né? Então não foi isso que ele falou? O esposo contra a esposa. Mas e dali por diante, quantos e quantas situações foram similares a essa se criar, né? Então ele trouxe a divisão, mas é por quê? Porque as opiniões iam ser divergentes. Mas era necessário isso até que todos pudessem ter um consenso e caminhar, né? Então, aí começaram a perseguição aos cristãos, né? E depois, os cristãos que foram perseguidos, né? Depois de um tempo, eles plantaram, né? Como diz aqui no texto do Kardec, foram plantar o estandarte lá no meio do centro do mundo pagão, né? Lá em Roma. Aí o cristianismo se espalha e os cristãos que no primeiro momento eram perseguidos passaram a ser o quê? Perseguidores. Aí vem as cruzadas. Aí vem os cristãos dizendo que pelo nome do Cristo eles iam combater pela terra prometida. É o choque. É todo esse choque. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas era importante para que a gente começasse a compreender, né? E ainda hoje a gente vê que existe essa dificuldade, esse choque. A gente viu até esse fato triste do atentado na igreja lá, em Nice. É um choque de ideias, de ideologias, né? Então, o que ele quis dizer para nós é isso, que existia esse choque, e é uma coisa que acontece nas nossas famílias, né? Muitas vezes nós somos incompreendidos por familiares, né? E muitas vezes até mesmo pelos nossos ideais religiosos. Porque eu conheço pessoas em que a mãe tem uma devoção, tem segue uma determinada doutrina, está lá assistindo a sua missa, ou seja lá o que for, seu culto, e o filho para ela e fala, mas você está perdendo tempo com isso. Olha a incompreensão, né? É um choque. E muitas vezes a própria doutrina espírita, ela também é acusada, ou ela é
digamos assim, não é compreendida muitas vezes, né? Mas é necessário que a gente passe a entender que essas ideias que a doutrina espírita também traz para nós, elas vão trazer novos ensinamentos, e esses ensinamentos também vão entrar em choque com muita coisa que já vem de muito tempo atrás. E essa renovação também vai acontecer. Só que, como diz Kardec, pela vontade do Pai, agora não serão séculos, mas serão um pouco menos tempo, para que isso se estabeleça, essa uniformidade no pensamento, né? Então vai chegar um momento em que todos vão estar caminhando juntos, mas ainda é um processo que vai levar algum tempo até se estabilizar. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, esses ensinamentos desse capítulo não tem nada de estranho. É nós que ainda não tínhamos parado para perceber o quão profundo era o ensinamento do Cristo. Quanta coisa tem ali, né? Então, na verdade, ele nos traz o quê? Com esses ensinos, que é preciso a gente renunciar a muitas coisas. Precisa deixar as nossas ideias que a gente já traz de algum tempo, para que novas ideias se assentem, para que a gente possa ter uma compreensão melhor da nossa vida, da vida espiritual, daquilo que a gente veio fazer aqui. Eu agradeço a todos vocês de coração por terem ouvido esses breves ensinamentos sobre o Evangelho. E agora vamos fazer a nossa prece para nós finalizarmos o estudo dessa noite. Bondoso Pai, querido Mestre Jesus, amados benfeitores da espiritualidade, nós agradecemos imensamente por esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, por nos mostrar o caminho, para nos mostrar o quão grandioso é o ensinamento do Mestre, suas lições, e o carinho e o cuidado que ele tem conosco durante todos esses séculos, por nunca nos abandonar e nos trazer novamente um consolo para os nossos corações cansados, fatigados da luta. Que possamos segurar nas mãos do Mestre e seguir em frente com a esperança renovada e com o coração cheio de alegria, numa manhã, no alvorecer, cheio de glórias. Que assim seja. Obrigado a todos.